Eu sou o pastor Lucinho e eu estou aqui com a minha Bíblia no programa de Tudo Um Pouco para poder responder algumas dúvidas aí do seu coração. Queremos trazer esclarecimento e luz sempre com base na palavra de Deus. Já quero chamar a primeira pergunta de hoje com o Rodrigo. Rodrigo, qual é a sua dúvida para a gente? A paz de Cristo, pastor Lucinho, meu nome é Rodrigo, eu sou da comunidade Alcance de Curitiba e assistindo seus vídeos através do YouTube, eu me sinto louco por respostas e, acima de tudo, louco por Jesus. A minha pergunta é a seguinte: nós, como cristãos, como nós devemos nos portar perante o UFC? Como é possível um atleta de UFC que se diz cristão subir no ringue, quebrar a cara de alguém sem um objetivo maior do que a premiação e depois falar de Jesus para essa pessoa? Fica aqui a minha pergunta. Eu deixo um abraço e te parabenizo pela iniciativa aí. Tamo junto até o final, pastor. Rodrigo, obrigado pela sua pergunta. Bem, vamos à resposta sempre à luz da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24, a Bíblia diz assim: Paulo está falando de um esporte. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Do verso 24 até o verso de número 27, o apóstolo Paulo fala do esporte mais violento que havia na época, que eram as brigas, corridas, todos os tipos de esportes que eram praticados no Coliseu ou na arena, onde os romanos se reuniam para poder se divertir muitas vezes às custas do sangue de outro. O UFC é hoje, o MMA, as lutas marciais, luta livre, elas são a grande bola da vez hoje no mundo e virou febre. E se o futebol não tomar conta, não tomar cuidado, o UFC desbanca ele como o esporte nacional. A sua pergunta, Rodrigo, é muito boa e a minha opinião é a seguinte: ao ver o apóstolo Paulo falar de um esporte tão violento que tinha na sua época, e ao ver o apóstolo Paulo fazer uma comparação desse esporte com os nossos dias, eu creio que não é pecado nem para o cristão assistir o UFC, nem para um cristão ser um dos lutadores. Por quê? Porque uma coisa é a agressão pela agressão e outra coisa é a agressão como profissão. Então, a agressão como profissão, na verdade, você colocou uma coisa no final da pergunta aí, você disse assim: como pode depois essa pessoa querer quebrar a cara do outro e evangelizar? Dentro de um determinado esporte, fica difícil evangelizar, não é quando você ganha, é quando você perde. Então, um lutador de UFC que é cristão, ele na verdade vai ter mais autoridade para poder falar de Jesus se ele ganhar as lutas. E se ele realmente partir para cima dos adversários, eles vão parar para ouvi-lo. Por exemplo, hoje, quem não ouve o que o Anderson Silva tem a dizer? Por quê? Porque o Anderson Silva sobe no octógono e ele vence as lutas. Então as entrevistas dele, até coisas simples que o cara fala, todo mundo ouve. Então, Rodrigo, eu não vejo que é um pecado. Mas, na verdade, tudo no mundo pode ser pecado ou não. Depende do quê? Do que está aqui em 1 Coríntios 10, 31, que acho que é o verso que eu uso em todas as respostas que eu dou aqui no programa, que diz assim: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, olha, é possível ler a Bíblia, não para a glória de Deus, ler a Bíblia só para poder machucar uma outra pessoa, para achar um verso para criticar alguém, e é possível praticar um esporte violento para a glória de Deus. Então, no final da conta, Rodrigo, o que vai fazer do UFC um pecado ou não, e o que vai fazer de todas as nossas atividades um pecado ou não, não é o externo, é o coração. É possível a gente comer para a glória de Deus, é possível a gente praticar um esporte para a glória de Deus, é possível a gente se embelezar para a glória de Deus, e é possível a gente fazer, entre aspas, atividades muito espirituais e não ter a glória de Deus por trás daquilo. Então, eu defendo, inclusive, usando um outro verso, que está lá em Mateus 11, 12, diz assim: desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por
esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Há um tempo atrás nós tivemos aqui em Belo Horizonte o UFC 147. E os lutadores me ligaram para eu ir lá no hotel orar por eles. Cheguei lá, eles estavam com a Bíblia, estavam orando. Sabe o que um deles me disse? Pastor, não adianta nada a nossa força. Lá dentro do ringue, o que conta é se nós temos Deus conosco ou não. Então, eu não vejo que essa agressão seja algo punido por Deus ou repreendido pela palavra de Deus, porque, como eu disse, não é agressão pela agressão, é a agressão como profissão. Senão, assim também, o policial não poderia defender a população dando tiro, porque isso é uma violência, na verdade. Mas eu entendo pela palavra de Deus, até com base no que Jesus disse, que nós podemos hoje realmente fazer tudo para a glória de Deus. Eu quero muito responder a sua pergunta, mas para isso eu preciso do seu vídeo. Eu preciso que você se filme e envie esse vídeo com a pergunta para o seguinte e-mail que eu vou te passar, loucos@redesuper.com.br. Manda para mim depressa, porque assim como a pergunta do Rodrigo sobre o UFC, eu quero responder a sua.